Olá, professor Kramer, tudo bom? Tudo bem, Marco? Tudo ótimo, tudo bem. E com você? Tudo bem, graças a Deus. Consegue nos ouvir bem, né? Consigo sim. Muito bem. Eu sou melhor. Vamos aqui apresentar o nosso convidado da live desta sexta, né? O professor Ronaldo Kramer é doutor em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, é mestre em Direito Processual Civil pela mesma universidade, é professor de Processo Civil na Universidade da PUC do Rio de Janeiro, é membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, né? E no IBDP é vice-diretor de ensino, é membro do Instituto dos Advogados do Brasil, IAB, foi vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro, nos triênios 2013 e 2015, 2015 e 2018, e atualmente preside a Comissão Especial do Código de Processo Civil do Conselho Federal da Ordem, uma das comissões mais relevantes, mais importantes do nosso Conselho Federal, notadamente porque é a comissão que cuida de acompanhar, né, os primeiros anos de vigência e de implementação do Código de Processo Civil de 2015. Professor Kramer, é um prazer imenso tê-lo aqui e ficamos muito felizes com o tema escolhido para a live desta sexta-feira, a ação rescisória por violação de norma jurídica. Explicar aqui para os nossos seguidores essa temática da ação rescisória por violação da norma jurídica foi o tema da dissertação de mestrado do professor Kramer, defendida em 2000 e quanto? Kramer, nos relembre aí. 2004, 2003, 2004. Em 2004, e que foi objeto de publicação, né, pela editora Juspodium, um livro que leva o mesmo nome, e será o tema da nossa conversa ao longo desta hora de live aqui, e é um tema, para nós, professor Kramer, da mais profunda relevância, porque nós, enquanto advogados públicos, precisamos, por inúmeras situações, por inúmeras ocasiões, ingressar com ações rescisórias, com fundamento nesse dispositivo do Código de Processo Civil, e também, muitas vezes, estamos do outro lado do balcão, contestando ações rescisórias e utilizando argumentos, como é o caso, por exemplo, da súmula 343, que a gente vai conversar por aqui também ao longo desta live. Então, eu vou começar a lhe provocar, professor Kramer, acerca dessa temática, pedindo para que você explique aos nossos seguidores, né, que mudanças mais significativas o nosso Código de Processo Civil 2015 apresentou em relação à ação rescisória, quando a gente compara, né, com a sistemática anterior que a gente tinha ali, por exemplo, nas hipóteses constantes do artigo 485 do Código Revogado, do Código de 73. Fazendo um apanhado rápido, quais foram as mudanças mais relevantes que o legislador 2015 nos trouxe em relação à ação rescisória, comparando com o Código anterior? Bom, primeiro de tudo, Marco, eu quero agradecer o convite para falar com você, para falar com a sua audiência, com os advogados da União aqui na Escola da AGU. É um prazer enorme participar dessa iniciativa da escola, dessa iniciativa que está sendo levada a cabo por você. Essas lives têm sido muito importantes nesse momento que está todo mundo mais ou menos em isolamento, porque a gente não pode fazer mais evento, não pode mais levar o conhecimento presencialmente como nós fazíamos antes, mas as lives deram cabo disso, deram, de alguma forma, uma maneira de nós continuarmos com os nossos eventos, com as nossas palestras, levando o conhecimento para a nossa classe, para a classe, no caso de vocês, dos advogados públicos. Bom, quando você fala da minha dissertação de mestrado, meu caro, me bate um certo, vamos dizer assim, um certo sentimento de culpa, porque o meu livro, que é originário da dissertação de mestrado, ele esgotou na segunda edição e eu não mais o atualizei. Então, o Fred, que foi quem me propiciou a publicação pela editora Juspodium, fica falando: Kramer, atualiza, publica, e cada vez que eu falo sobre ação rescisória, me bate esse sentimento de culpa, porque eu tenho que atualizar o livro e publicá-lo novamente, agora sob a égide do CPC 2015. E por que até eu ainda não atualizei? Porque houve algumas mudanças. Não muitas mudanças, mas houve algumas mudanças sensíveis no novo regramento da ação rescisória em relação ao regramento anterior. A primeira mudança, não dá para falar sobre todas, mas só para dizer as mais importantes, a primeira mudança está no caput, não é? O artigo 966, que é o artigo que inicia o regramento da ação rescisória, fala decisão de mérito, não mais sentença de mérito. E essa mudança foi para abranger justamente a decisão parcial de mérito,
porque hoje, no novo Código de Processo Civil, nós temos a cisão do processo, o juiz pode cindir o julgamento do processo e proferir uma decisão interlocutória de mérito, que vai fazer, às vezes, de uma sentença de mérito para julgar parte do processo. Essa decisão parcial de mérito, ela faz coisa julgada e, obviamente, tem que estar sujeita à ação rescisória. Então, a primeira mudança é essa. A segunda mudança foi nas hipóteses. Nós tivemos alguns ajustes importantes. Por exemplo, no caso aqui do nosso tema, não se fala mais em violação à literal disposição de lei, se fala em violação à norma jurídica, coisa que a doutrina já reclamava, a minha dissertação foi em cima disso. Não se viola a lei. A nomenclatura lá da sua dissertação e do livro correspondente já utilizava a nomenclatura do Código atual, né? Diferente do que estava lá na hipótese do 485 do Código Velho, né? Exatamente, porque não se viola a lei. Lei é texto, se viola a norma, que é o que nós extraímos do texto. Teve também a mudança no inciso 6 em relação à prova, né? Antigamente falava documento novo, hoje é prova nova. O STJ tem até um precedente interessante do ano passado, admitido que essa prova nova pode ser uma prova testemunhal, Isso. que é muito interessante. A prova testemunhal é um pouco desvalorizada no ordenamento processual, mas o STJ admite que a descoberta de uma nova prova testemunhal, que a parte ignorava durante o processo, isso pode dar ensejo à ação rescisória. Então, a segunda mudança foi alguns ajustes ali no rol dos fundamentos da ação rescisória. Outra mudança se deu no cabimento da ação rescisória. A ação rescisória hoje, no novo CPC, ela cabe também contra sentenças que não são de mérito. Na verdade, decisões, para ser mais exato, que não são de mérito. Nós vamos encontrar isso lá no parágrafo 2º do artigo 966, duas possibilidades de ação rescisória contra a decisão processual, a decisão que inadmite a ação e, consequentemente, impede a repropositura da ação, e a decisão que inadmite o recurso. Esse inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 966 é um inciso complicado, Marcos. Só ele dá uma live. Eu, particularmente, vejo com muita restrição esse caso de cabimento da ação rescisória, porque se nós não o interpretarmos restritivamente, ele fica muito abrangente. A meu ver, essa ação rescisória contra a decisão de inadmissibilidade do recurso é apenas de um recurso que foi interposto contra uma sentença de mérito. Então, por exemplo, se eu tenho uma apelação que foi inadmitida por uma decisão e essa apelação foi interposta contra uma sentença de mérito, e nessa decisão de inadmissão da apelação, essa decisão tem algum dos vícios rescisórios, eu posso entrar com ação rescisória contra essa decisão de inadmissão da apelação, desde que, insisto, essa apelação tenha sido interposta contra uma sentença de mérito. A mesma coisa no caso de decisão de inadmissão de recurso especial. Tem que ser um recurso especial interposto contra um acórdão com conteúdo Sim. de sentença de mérito, porque senão se abre muito leque, fica muito abrangente. Então, nós temos essa mudança do cabimento da ação rescisória, que é bem interessante, e estendendo o cabimento para algumas decisões processuais, insisto, a decisão de inadmissão da ação que impede a repropositura de nova ação e a decisão de inadmissibilidade do recurso, desde que esse recurso tenha sido interposto contra uma sentença de mérito. Outra mudança, e essa é uma mudança que eu achei muito ruim, Marco, diz respeito ao teto do valor do depósito rescisório. Nós vamos encontrar lá no inciso, eu acho que é no 967, deixa eu ver aqui, 967, estou com o código aberto, não, perdão, é no parágrafo 2º do 968 que o depósito rescisório ele está limitado a 1.000 salários mínimos. Então, antigamente nós não tínhamos essa limitação, o depósito rescisório era de 5% sobre o valor da causa, que refletia o valor, obviamente, da sentença rescindenda, e isso era um freio para criar responsabilidade processual para a pessoa ajuizar uma ação rescisória. Eu posso te dizer, Marco, que eu particularmente gosto muito de ação rescisória, e minha grande frustração era, até o CPC de 2015, eu ter atuado em menos de 5 ações rescisórias. Meu amigo, só foi o CPC. Pipocou, né? Pipocaram as ações rescisórias. Inclusive, hoje isso está na boca de algumas empresas que perguntam, veja só, agora a ação rescisória foi facilitada, tem esse depósito aí limitado e tal, vamos entrar.
Então, isso foi muito ruim, porque mais ou menos abriu. E é curioso, Kramer, que quando a gente olha para o código na parte recursal, quando se estabeleceu, na verdade, lá no artigo de honorários, né, quando se estabeleceu os honorários sucumbenciais progressivos, né, em função da derrota na instância recursal, a gente vê que aquilo serve de freio para a interposição de recursos aventureiros, né? Então, esse cálculo que você se refere, que algumas empresas faziam antes, não vou perder nada, então agora se faz, né? Porque o recurso pode não ter êxito e, consequentemente, você tem uma majoração na condenação em honorários. Essa mesma lógica, né, essa mesma coerência não foi aplicada no que diz respeito à rescisória. Nós não tínhamos um teto, o teto foi colocado, é um teto que acaba estimulando a utilização da rescisória, porque para empresas maiores, esse teto aí hoje existente, ele se torna insignificante, então acaba estimulando, né, uma tentativa. Então vamos lá para ver se cola, então vamos ver se dá, né, se apresenta algum resultado. Eu também observo isso, que de março de 2016 para cá, o número de rescisórias em que a gente precisou contestar, né, dentro da AGU aumentou bastante quando a gente compara com o regramento que tínhamos com o código anterior. Mas há alguma explicação, Kramer, para você que viveu os bastidores da construção desse código, para o estabelecimento desse teto? Existe alguma explicação razoavelmente lógica para isso? Olha, eu até perguntei ao Fred, que viveu mais do que todos nós, e o Fred, sinceramente, ele não consegue se lembrar. Ou seja, há algumas normas nesse código que foram colocadas durante a tramitação e de uma maneira não digo uma maneira não muito manifesta ou escondida, mas assim, porque houve muitas sugestões e a comissão era relativamente grande, muita gente contribuía, então Sim. Certas normas, ninguém sabe como entrou, ou seja, ou entraram. Nesse caso, filho feio não tem pai, não é, Marco? Então, se foge, né? Ninguém assume a paternidade. Ninguém vai assumir a paternidade. Isso é uma norma ruim, ela limita a responsabilidade processual, e é isso exatamente o que você falou e também o que eu disse, ou seja, a minha experiência é essa. Nós passamos a ter mais ação rescisória, porque hoje ficou barato, não digo ficou barato, mas não ficou tão caro ajuizar a ação rescisória. E a última mudança que eu queria falar... Pode falar. A última mudança, para não, obviamente, falar de todas e tomar todo o nosso tempo com esse ponto, mas a última mudança importante foi a respeito do prazo diferenciado de algumas hipóteses de ação rescisória. Nós tivemos 2 prazos diferenciados para 2 hipóteses de ação rescisória. A ação rescisória com base em prova nova, o prazo de 2 anos somente se inicia quando a parte descobre a prova nova. É claro que o parágrafo 2º do artigo 975, ele estabelece um prazo máximo. A parte tem que descobrir essa prova nova no prazo máximo de 5 anos a partir do trânsito em julgado da sentença rescindenda. Então, nós temos aí um prazo diferenciado, um termo inicial do prazo bienal da ação rescisória diferenciado para a descoberta da prova. E nós temos lá no parágrafo 15 do artigo 525, que para vocês da Fazenda Pública é o parágrafo 8º do artigo 535, um prazo diferenciado para aquela ação rescisória que se vale de decisão do STF que julga inconstitucional a norma, não é? O prazo diferenciado o termo inicial desse prazo da ação rescisória no momento em que transitar em julgado a decisão do STF que julgar inconstitucional a norma. E não tem prazo máximo. Então, isso está gerando uma polêmica, porque, veja só... O que tu acha sobre isso? Porque o próprio Supremo, né, tinha se pronunciado ali no período de tramitação do projeto de código no Congresso, tinha se pronunciado que o prazo deveria se contar, o prazo rescisório deveria se contar os 2 anos a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda, e não a partir da decisão do Supremo que considerou aquela norma objeto da decisão como inconstitucional. Então, isso significa... Isso pode ser bom para a Fazenda? Pode, às vezes pode. Mas pode ser muito ruim também. E parece que a segurança jurídica acaba restando comprometida nesse caso. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, esse é um tema difícil, mas sem dúvida nenhuma que de partida a gente pode dizer que a segurança jurídica foi mitigada. Por quê? Porque eu tenho hoje, por exemplo, uma sentença transitada em julgado que aplicou a norma X, e daqui a 20 anos transita em julgado uma decisão do STF que julga inconstitucional essa norma X. Eu poderei, se
for do meu interesse, se eu fui vencido nessa sentença, eu poderei, daqui a 20 anos, entrar com essa ação rescisória. Não existe prazo máximo. Mas qual foi aqui o debate, Marco? Quando se pensou nesse termo inicial, a partir do trânsito em julgado da decisão do STF, foi com base na teoria da accionata. Porque como contar o termo inicial do prazo da ação rescisória se o STF ainda não julgou inconstitucional a norma? Uhum. Ou seja, só nasce para a parte o direito de impugnar a sentença que aplicou a norma X, por exemplo, quando o STF julgar inconstitucional essa norma. Porque enquanto o STF não julgar inconstitucional essa norma, a parte interessada não vai ter esse argumento, ela não vai ser titular desse direito. Uhum. Mas, sem dúvida nenhuma, que se deveria ter colocado um prazo máximo, como no caso lá da prova nova. Na prova nova foi a mesma coisa. Se estipulou um termo inicial diferenciado na parte final do parágrafo 2º do artigo 975, a partir da tese da accionata. Ora, como eu posso exigir que a parte, como eu vou contar para a parte o prazo da ação rescisória com base em prova nova, se ela ainda não descobriu a prova nova? Então, eu tenho que contar esse prazo a partir do momento em que nasce esse direito para ela. E quando nasce esse direito para ela? Quando ela descobre a prova nova. Pois bem, mas lá puseram um prazo máximo de 5 anos. Estabeleceu um limite. Contado. Você garante a segurança jurídica. Relativiza, de certa forma, mas você garante um limite ali para que nós tenhamos, digamos assim, estabilização definitiva daquilo, né, propiciando segurança jurídica. Eu acho que talvez tivesse sido esse o cenário também, né, mais adequado se tivessem feito isso também em relação a essa hipótese lá do 525 e do 535. Tem uma posição do professor Heitor Sica, do meu querido amigo Heitor Sica, que ele defende a aplicação analógica da parte final do parágrafo 2º do artigo 975 ao parágrafo 15, 525 e ao parágrafo 8º, 565, a esse tipo de ação rescisória, dizendo que tem que haver um prazo máximo de 5 anos também contados do trânsito em julgado da sentença rescindenda. Mas é difícil essa aplicação analógica porque os casos são diferentes, não são semelhantes, são bem diferentes. Então, a aplicação analógica aqui eu tenho uma certa dificuldade de defender. A minha posição é que essa norma, a parte final do parágrafo 15 do artigo 525, Marco, ela, a meu ver, tem um vício de constitucionalidade, porque ela mitiga o princípio da segurança jurídica indevidamente. A sentença, a rigor, ela pode ficar ad eternum sujeita à ação rescisória. Se daqui a 50 anos o STF julgar inconstitucional a norma que a sentença que transitou em julgado hoje aplicou, essa sentença vai estar sujeita à ação rescisória daqui a 50 anos. Então, particularmente, eu entendo que essa parte da norma do parágrafo 15 do artigo 525 e da norma correspondente e do 8º é inconstitucional. Perfeito. Então, são essas as mudanças. São essas as mudanças que eu queria destacar. Maravilha. Vamos passar agora para falar lá da hipótese do inciso 5 do artigo 966, que é, efetivamente, a possibilidade de propositura da rescisória com base em violação da norma jurídica. Você colocou aqui no início da exposição que já defendia, desde a época da sua dissertação de mestrado e do livro publicado, assim como outros tantos doutrinadores, à luz do Código 73, o equívoco da utilização da expressão pelo legislador então utilizada de que era violação à literal disposição de lei, né? Porque a violação não é a lei, mas sim a norma. Mas aí eu te pergunto, qual é o alcance dessa expressão norma jurídica? Por exemplo, norma costumeira. A gente pode incluir dentro desse conceito, e dentre as normas, digamos assim, escritas positivadas, qual é o limite? Isso vai abranger o quê? Decretos, resoluções, enfim. Qual é o limite, né, qual é a abrangência dessa expressão norma jurídica para fins de utilização da rescisória com base nesse inciso? Essa mudança, ela não é uma mudança apenas redacional, como você falou. Ela é uma mudança que, na prática, nos torna a ação rescisória um instrumento muito mais abrangente do que era, porque antigamente era literal disposição de lei e a doutrina e a jurisprudência faziam uma interpretação muito restritiva do que seria o objeto dessa ação rescisória. Agora, ao se falar em norma jurídica, não tem jeito. Norma jurídica, primeiro, é qualquer norma legal. Pode ser qualquer norma legal decorrente de qualquer diploma legal. Pode ser um diploma legal federal, decreto, lei, lei federal, lei complementar federal, qualquer tipo de norma legal federal, qualquer norma legal municipal, qualquer norma legal estadual,
qualquer norma legal estrangeira, se ela for aplicável ao caso. Então, é qualquer norma legal. E pode ser também, como se fala em norma jurídica e não norma legal, pode ser uma fonte normativa de uma norma jurídica que não seja norma legal. Eu posso ter aqui a violação de um costume, por exemplo, de uma norma costumeira, exatamente como você falou. O costume, ele é uma norma jurídica. O costume, na verdade, não é uma norma jurídica, ele é uma fonte normativa. Ele gera uma norma jurídica. Então, se o costume for aplicado ao caso e ele tiver sido violado, eu posso ajuizar ação rescisória com base na violação a essa norma costumeira, exatamente porque se fala, no inciso 5 do artigo 966, em norma jurídica, insisto, e não em norma legal. E também por essa expressão norma jurídica, eu posso entender que cabe ação rescisória por violação à norma do precedente. O precedente é uma fonte normativa hoje, sobretudo quando nós temos um sistema de precedente. Então, a norma trazida pelo precedente, se ela for violada por uma sentença transitada em julgado, eu posso impugnar essa sentença transitada em julgado com base no inciso 5, dizendo que houve violação à norma extraída do precedente. Então, a abrangência é muito ampla. E ficou claro o que a gente diz de primeira em relação ao regulamento anterior, porque no regulamento anterior, como era literal disposição de lei, a doutrina e a jurisprudência tinham, como eu estava dizendo, uma interpretação restritiva. E diziam, por exemplo, que princípios não previstos na lei não podiam ser objeto de ação rescisória. Como é norma jurídica agora, e norma jurídica pode ser qualquer norma legal, a norma legal pode ser uma regra ou um princípio. E o princípio tem aptidão de não ser previsto. Na verdade, a índole do princípio é não estar prevista no texto da lei. Então, eu posso, hoje mais do que nunca, antigamente, a meu ver, também já se podia, mas hoje eu posso mais do que nunca, com mais razão, ajuizar uma ação rescisória com base na violação de um princípio não escrito no texto legal, exatamente por essa abrangência que decorre da expressão norma jurídica. Importante destacar isso porque muitos dos princípios que a gente utilizava nas nossas relações processuais, eles foram positivados agora no Código 2015 lá nas normas fundamentais. Mas o que o professor Câmara está colocando aqui é a possibilidade de utilizar a rescisória com base, né, numa ideia de tutela dos princípios, né, de violação aos princípios, mesmo aqueles que não estão escritos, que não estão expressamente positivados. Aí eu vou puxar, Kramer, para algo que você toca lá no seu livro, né, da abrangência da expressão violar, né, porque o Código fala da possibilidade de utilização da rescisória por violação da norma. O que é que significa a expressão violar? Qual é o alcance da expressão violar? Aqui eu me valho de um ensinamento do Alfredo Buzaide, na década de 60 do século passado, quando ele falou da expressão violar para o recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Violar tem três maneiras. Primeiro, antes de explicar essa expressão violar, me cabe criticar o texto do Código que fala em violação manifesta, porque não existe violação manifesta, não existe grau de intensidade de violação. Ou se viola a norma ou não se viola. Se violar manifestamente, isso não tem medida, isso não se mede a violação manifesta à norma. Aqui, me parece que a intenção, é difícil falar a intenção do legislador depois da virada linguística na teoria do direito, mas me parece que a intenção de quem escreveu essa redação foi fazer uma advertência de que não pode ser qualquer violação, que nós temos que tomar muito cuidado, colocar algum tipo de freio no ânimo do autor da ação rescisória para pensar bem antes de ajuizar uma ação rescisória. Mas, cientificamente, na prática, não há diferença entre violação manifesta ou violação. É tudo a mesma coisa. E o que é violação? Violar uma norma é aplicar uma norma quando ela não deveria ser aplicada, não aplicar uma norma quando ela deveria ser aplicada, ou aplicar uma norma distorcendo o seu significado de maneira equivocada. Então, nós temos três dimensões de violação, exatamente essas três dimensões. Isso foi trazido pelo Buzaide e isso é usado por nós em qualquer meio impugnativo que se vale da violação da norma, os recursos excepcionais e aqui a ação rescisória. Então, violação é isso, aplicar uma norma quando ela não deveria ser aplicada, aí eu violo exatamente a norma
que foi aplicada equivocadamente, não aplicar uma norma quando ela deveria ser aplicada, que eu violo a norma que não foi aplicada e deveria ser, e aplicar uma norma de maneira equivocada, distorcendo o seu significado. Aqui há exatamente a violação da norma que teve o seu significado distorcido. Então, isso é o que é para mim violação, aliás, não para mim, esse é o ensinamento do grande Alfredo Buzaide. Kramer, quando você fez o seu estudo lá na época do mestrado, publicou o livro, certamente pela sua vivência como advogado de longa data, certamente você já se deparou com, digamos assim, com alguns dados estatísticos no que diz respeito à utilização da rescisória com base em tais ou quais incisos. Eu não tenho esses dados, mas posso lhe dizer por experiência prática, né? Eu tenho 17 anos de AGU e coincidentemente, 17 anos de advocacia. Posso lhe dizer, sem qualquer sombra de dúvidas, que é a hipótese mais utilizada por nós quando ajuizamos a rescisória e a hipótese contra a qual nós mais precisamos oferecer contestações. Então, eu te pergunto, por que essa hipótese é a mais utilizada? Isso se coincidir com a tua experiência prática também. E se não é, na verdade, uma tentativa, muitas vezes, do advogado de forçar a barra, porque talvez seja a hipótese mais fácil, né, mais simples de se forçar a barra, numa tentativa de se recorrer, entre aspas, da decisão judicial após o trânsito em julgado, né? Ou seja, tentei me utilizar de todas as armas possíveis e imagináveis, não logrei êxito e vou forçar a barra dizendo que a decisão transitada de julgado viola a norma jurídica, viola o dispositivo tal ou qual que eu já vinha abordando ali ao longo do processo. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua experiência prática em relação às decisórias, se essa é a hipótese que você mais vivenciou até hoje na prática, e qual é a explicação para o advogado se valer tanto dela? Olha, de fato, essa é a hipótese mais recorrente de ação rescisória, isso não só pela minha vivência prática, mas dados estatísticos, como você bem ressaltou, mostram isso. Eu me deparei com esses dados estatísticos. A ação rescisória é uma ação não muito ajuizada, mas quando é proposta, a hipótese mais recorrente é a do inciso 5. E por que é a do inciso 5? Porque a ação rescisória, pelos outros fundamentos, é uma ação rescisória que se precisa de um argumento específico. Eu preciso demonstrar que houve corrupção do juiz, eu preciso ter uma coisa julgada que foi ofendida, eu preciso ter uma prova nova que eu ignorava e que eu descobri depois do processo, eu preciso ter um erro de fato. Enfim, são hipóteses muito específicas que nem muito sempre acontecem. Muito específicas, objetivas, que raramente acontecem. A nossa experiência como advogados mostra isso. Agora, o inciso 5 não. O inciso 5 é um meio de impugnação com base na alegação da violação da norma. Isso nós já fazemos no processo naturalmente. As nossas alegações têm como suporte sempre uma norma, ou a norma é a norma que nós queremos aplicar, ou a norma que nós queremos que não seja aplicada. Então, isso já é recorrente, faz parte do nosso discurso jurídico. Então, é muito comum nós continuarmos, depois do processo, alegando praticamente a mesma coisa, ou pelo menos fazendo uma alegação com a qual nós já estamos acostumados, e não é uma alegação objetiva, específica. Esse inciso, ele permite uma alegação, ele permite que nós façamos várias alegações, né? Esse inciso é bastante amplo, porque ele não delimita que deve ser uma norma assim, que deve ser, não diz qual é o tipo de norma, ele não restringe. Dos incisos do artigo 966, é o inciso que propicia uma abrangência muito grande para o ajuizamento da ação rescisória. Então, por isso que eu consigo praticamente encaixar qualquer pretensão nessa hipótese de ação rescisória. Por isso que é a mais recorrente. De fato, é a mais recorrente. Agora, um dado interessante, Marco. São poucos os ordenamentos processuais que prevêem a ação rescisória, essa ação impugnativa, depois da coisa julgada, com base em violação da norma. São muito poucos os ordenamentos processuais que dão essa chance para a parte vencida no processo. Porque aqui, essa hipótese de ação rescisória, Marco, é como se fosse o segundo tempo do jogo, né? Na verdade, nem um segundo tempo.
É como se fosse um segundo jogo. Prorrogação. A prorrogação ou um segundo jogo, ou um jogo de volta. Perdi o primeiro jogo, vamos tentar de novo. E agora, com essa limitação do depósito decisório, essa tentativa, ela ficou mais sedutora, ficou mais atraente, ficou mais possível. E aí eu vou perguntar uma coisa a você. É necessário, né, imaginando que a gente vai utilizar a rescisória com base nesse dispositivo, é necessário o pré-questionamento da norma que eu vou alegar como ofendida, como violada, é necessário esse requisito que a gente utiliza ali para os recursos excepcionais, né, especial e extraordinário. É necessário também que eu demonstre o pré-questionamento no momento do ajuizamento da rescisória? Olha, existe uma tentação muito grande da jurisprudência em emplacar esse parâmetro decisório, que é necessário o pré-questionamento da norma que eu alego como violada na ação rescisória. Isto é, a sentença rescindenda, ela tem que ter cogitado da norma que é objeto da minha ação rescisória. Existe essa tentação, mas, por enquanto, a jurisprudência não conseguiu emplacar isso. Os últimos julgados que eu vi recentemente do STJ, no ano passado e neste ano, dispensam o requisito do pré-questionamento para a ação rescisória com base no inciso 5 do artigo 966. Já era assim no regramento anterior. Agora, o que é curioso, na Justiça do Trabalho, não. Na Justiça do Trabalho, a ação rescisória com base na violação da norma jurídica, eles exigem lá o pré-questionamento. Salvo engano, eu não sou processualista trabalhista, nem milito na Justiça do Trabalho, mas, salvo engano, existe uma OJ, uma orientação jurisprudencial do TST, exigindo o requisito do pré-questionamento na ação rescisória com base na violação da norma jurídica. Então, aqui é curioso porque na Justiça do Trabalho eles exigem o pré-questionamento, limitam o cabimento da ação rescisória nesse caso, e no STJ e no STF, por enquanto, apesar de um ou outro julgado escaparem exigindo o pré-questionamento, mas a maioria dos julgados não exige o pré-questionamento na ação rescisória com base no inciso 5. Considerando o ajuizamento de uma ação rescisória com base no inciso 5, né, alegando a violação da norma jurídica, você defende como possível o reexame de matéria fática, o reexame conjunto probatório no juízo rescindente? Bom, aqui vamos dizer, a minha resposta é praticamente a mesma em relação à pergunta anterior. Seria praticamente a mesma, porque eu acabei não dando minha opinião na resposta à sua pergunta anterior. Ou seja, existe uma tentação de aproximar a ação rescisória, essa ação impugnativa, dos recursos excepcionais. Porque a ação rescisória é uma ação não muito bem vista, porque é um segundo tempo do jogo, é um segundo jogo, é um reviver o passado. Então, às vezes é tida como uma ação de perdedor, ela não é muito bem encarada de primeira, né? Parece que o perdedor está chorando as suas pitangas no judiciário, querendo revolver tudo que foi decidido por trás daquela hipótese de ação rescisória. Então, existe essa tentação de tentar limitar a ação rescisória, aproximando-a dos recursos excepcionais. Por isso é que entra a questão do pré-questionamento, que não faz o menor sentido. A gente não consegue extrair de nenhuma norma o requisito do pré-questionamento para o inciso 5 do artigo 966, e a mesma coisa em relação ao juízo rescindente. Mas, em relação ao juízo rescindente, nós temos que dizer o seguinte: o que aparece em algumas decisões, e corretamente, é que eu tenho que ser específico para desconstituir a coisa julgada. Eu não posso simplesmente querer que sejam revolvidos todos os fatos do processo anterior. A discussão de fato, se aparecer no pedido e no juízo rescindente, tem que ser em apoio ao fundamento da ação rescisória para rescindir a coisa julgada. E tem alguns fundamentos onde a discussão de fato ela é necessária. O erro de fato, por exemplo, o erro de fato não tem jeito, eu tenho que mexer na questão fática do processo anterior. Na violação da norma jurídica, dependendo da norma, para fazer a subsunção da norma ao fato, eu tenho também que fazer algum tipo de enquadramento fático, eu tenho que fazer alguma discussão de fato. Então, no juízo rescindente é permitida, sim, a discussão de fato, desde que essa discussão seja em apoio à hipótese da ação rescisória para desconstituir a coisa julgada. Se não for em apoio, for uma discussão de fato
que não tem nada a ver com aquele fundamento da ação rescisória, aí sim, isso não pode ser objeto de debate na ação rescisória, isso não pode ser objeto de juízo na ação rescisória. Ô, Kramer, a gente né, uma das maiores discussões ali no período de vacácio e começo aí de vigência do Código dizia respeito à chamada técnica de ampliação do colegiado, ali a previsão do artigo 942 do Código de Processo Civil, que reproduziu, de algum modo, no que diz respeito à rescisória, aquilo que estava previsto no recurso de embargos infringentes, né, como uma das hipóteses de cabimento do recurso de embargos infringentes, que era a possibilidade de sua utilização quando da procedência por maioria numa ação rescisória. O Código de 2015 previu que, havendo um julgamento por maioria da ação rescisória, não se conclui, né, não se proclama o resultado daquele julgado e se convoca uma ampliação do colegiado. Eu queria colher a tua opinião sobre isso. Você acha que há razão de ser, considerando que nós já estamos tratando de uma ação para desconstituir uma coisa julgada, de um processo que foi amplamente, ou como regra, amplamente teve seu conhecimento exaurido ali, a amplitude, se faz sentido o simples fato de termos um julgamento pela procedência, não formando a unanimidade, mas simplesmente uma maioria, se isso justifica essa aplicação da técnica de ampliação do colegiado. E aí, puxando para o viés prático, eu, por exemplo, era um pouco resistente no começo de vigência do Código à utilização da técnica nas apelações, que é o que eu acabo acompanhando mais, né, no dia a dia, mas hoje me convenço cada vez mais que esses julgamentos têm ficado mais maduros, mais, digamos assim, de melhor qualidade com a aplicação da técnica de ampliação do colegiado. Então, eu queria colher a tua opinião também da expertise prática no que diz respeito às rescisórias, se essa ampliação do colegiado tem ajudado a aperfeiçoar, a melhorar a qualidade dos julgados nas rescisórias. Eu, particularmente, não gosto do artigo 942. É um artigo que não foi, é uma norma que traz uma solução que não foi refletida pela academia, pela doutrina. Essa solução foi colocada por meio de uma emenda de plenário nos últimos minutos da tramitação do projeto do novo CPC no Senado. Então, é bom dizer isso, porque isso não era comentado por ninguém, e isso foi colocado meio que de sopetão, e, a meu ver, traz uma solução ruim. A minha experiência com o 942 é uma experiência também ruim. Nós temos lá na PUC do Rio um grupo de estudos processuais, e nesse grupo de estudos processuais tivemos uma pesquisa empírica levada a cabo, coordenada pela professora Fernanda Pantoja, que mostrou que não mudou nada, que rigorosamente não mudou nada. Nós temos os mesmos casos que nós tínhamos de embargos infringentes, são hoje os casos de ampliação do colegiado. Não temos nem mais nem menos ampliação do colegiado. Então, não mudou nada e, muito ao contrário, nós temos agora um instrumento que desperta algumas dúvidas, que não é tão seguro quanto era o recurso de embargos infringentes. Veja só, Marco, em relação à ação rescisória, diz lá o 942, parágrafo 3º, inciso 1. A técnica de julgamento prevista neste artigo será igualmente aplicada ao julgamento não unânime proferido em ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição no regimento interno. Então, eu vou pegar o caso do meu tribunal, o Tribunal de Justiça do Rio. As ações rescisórias no tribunal hoje a maioria delas é de competência da seção civil, que é um órgão abaixo do órgão especial. A seção civil foi criada para julgamento de ações rescisórias das sentenças das turmas, dos acórdãos das câmaras, melhor dizendo, e também para julgar IRDR e IAC. Essa é a competência da seção civil. Então, vamos supor que eu tenha um julgamento na seção civil que dê cabo à aplicação da técnica do artigo 942. E aí esse julgamento vai para o órgão especial. Eu te pergunto, os votos que já foram dados na seção civil serão considerados? Porque se é a continuação do julgamento, repara só, no caput, a continuação do julgamento, eu aproveito os votos que geraram aquele resultado não unânime. Agora, no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 942, no caso aqui de ação rescisória, os votos que foram dados
nesse julgamento da ação rescisória, que foi não unânime, serão aproveitados na continuação do julgamento no órgão superior ou não? Isso não é respondido pela lei. A solução vem pela doutrina e pela jurisprudência. Por enquanto, não são aproveitados. O julgamento que eu vi recentemente no TJ do Rio, os votos não foram aproveitados. Nós tivemos um outro julgamento. Então, a rigor, aqui, nós não temos continuação do julgamento com ampliação do colegiado. Nós temos um outro julgamento por meio de um instituto que deflagra esse julgamento de ofício. É muito esquisito. É um cenário pior, na verdade, do que o que a gente tinha antes. Né? Antes a gente tinha, digamos assim, com a utilização voluntária do recurso, ele poderia morrer ali. Agora tem que ser de ofício, vai instaurar. Diga. Mas repare, quando eu faço pelo caput, eu estou ali no mesmo órgão, só há ampliação do colégio de magistrados. Eu continuo o julgamento para a coleta de mais votos. Agora, na ação rescisória, eu encerro o julgamento, pelo que vem sendo aplicado, e inicio o julgamento em outro órgão, por meio de um instituto que faz isso de ofício. E aí eu te pergunto, para nós que somos professores... E órgão este que talvez, havendo a possibilidade, inclusive, de os membros daquela sessão não fazerem parte daquele órgão especial, né, Kramer? Porque é um outro problema, né? Há tantas questões sobre esse inciso, porque até isso, os magistrados que participaram do julgamento no órgão anterior participarão do julgamento no novo órgão, eles poderão mudar de voto, porque, repare, essa mudança de voto também precisa ser questionada. Será que eles podem mudar de voto ou tem que repetir o mesmo voto? Então, ficam várias questões à solta e, mais do que isso, para nós que somos professores, é muito difícil acomodar esse instituto do inciso 1, do parágrafo 3º do artigo 942, na teoria geral dos recursos. Como é que fica isso? Isso é um recurso de ofício? Isso é um instituto? Que instituto é esse que deflagra um novo julgamento em outro órgão de ofício sem que nenhuma parte queira? Isso é muito estranho, é muito heterodoxo e eu tenho dificuldade de assimilar isso na teoria geral dos recursos e acho isso uma solução prática ruim, que acaba protelando o processo e gerando mais confusão do que solução. Perfeito. O tempo voa, mas eu tenho aqui algumas perguntas a lhe fazer ainda. Deixa eu lhe provocar no seguinte aspecto. Imaginemos o seguinte. Se a parte alegou a violação a uma determinada norma durante o processo anterior, e essa alegação foi rejeitada, na rescisória, é possível, com base no inciso 5, que é o que a gente está falando aqui, ele repetiu o mesmo argumento. Então, ele usou o argumento lá atrás, alegou a violação de norma, essa alegação foi enfrentada, foi rejeitada, e agora, na rescisória, ele quer requentar essa discussão, alegando novamente a violação da norma com base no inciso 5. É possível isso, na sua visão? Marco, isso é uma questão interessante porque vamos dizer assim, a outra questão em relação à questão do pré-questionamento. A questão do pré-questionamento da exigência de pré-questionamento. Eu nunca aleguei violação à norma X no processo anterior. O processo anterior nunca debateu a aplicação da norma X. Eu posso, numa ação rescisória, alegar pela primeira vez a violação da norma X? Posso, sem problema nenhum. Tanto que não é necessário o pré-questionamento. Tanto que não é necessário que a sentença rescindenda tenha cogitado da norma que eu vou alegar como violada na ação rescisória. E a outra questão, a questão no outro polo, qual é? Eu sempre aleguei a violação da norma X no processo anterior. Eu aleguei em primeira instância, foi afastado, aleguei em segunda instância, foi afastado. Isso me foi afastado até na instância superior. Assim, Falhou. Voltou. Tinha travado, mas voltou. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. É porque entrou uma ligação. Ainda assim, eu posso, depois do trânsito em julgado, alegar a violação à mesma norma? Sim, não há o menor problema. Desde que você queira bancar a responsabilidade processual de ajuizar uma ação rescisória e pagar o depósito rescisório, você pode. Não há nenhuma restrição disso na lei. Então, da mesma forma que não se exige o pré-questionamento para ajuizamento da ação rescisória, não se exige que essa norma
não tenha sido debatido, não tenha sido discutido no processo anterior. Eu costumo dizer o seguinte, que o problema... mas fica estranho, Kramer, eu vou fazer aí um segundo jogo para tentar virar o placar, para tentar virar o resultado. Bom, meu amigo, o problema não é desse entendimento, dessa posição. O problema é de termos essa hipótese na ação rescisória. Eu, particularmente, não gosto, e aqui digo pela primeira vez, talvez, nessa live, nesse debate, eu não gosto dessa hipótese de ação rescisória exatamente por isso, porque me permite, ou permite aos litigantes, um segundo jogo para tentar virar o placar. E isso agora, com a limitação do depósito, ficou muito fácil. Vamos virar o lado aqui, né? Imaginamos agora que somos advogados do réu, uma ação rescisória, e um dos argumentos, eu falava ali no início, um dos argumentos mais utilizados pelos réus em ação rescisória, com base no inciso 5, é exatamente a súmula 343, que fala da vedação de rescisória por ofensa à literal disposição de lei, que, enfim, agora violação de norma jurídica, quando a decisão rescindenda tivesse baseado, né, num texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Essa é digamos assim, a defesa básica de todo advogado que recebe uma rescisória para contestar com base no inciso 5. Eu queria que você falasse um pouquinho do contexto dessa súmula, a amplitude disso, o que é interpretação controvertida nos tribunais, se a interpretação controvertida tem que ser naquele tribunal em que se deu a decisão, em que eu estou ajuizando a rescisória, ou se é amplo. Então, se você puder falar um pouquinho dessa súmula e da ligação dessa súmula com o contexto atual. Bom, Marco, essa súmula foi criada pelo STJ para, na verdade, pelo STJ, né? STF, me perdoe. STF. Exatamente para eles terem um filtro subjetivo a fim de discutir o cabimento da ação rescisória, para, no caso, inadmitir ações rescisórias que eles não querem julgar. Né? É uma súmula que cria, de fato, um requisito bastante subjetivo de admissibilidade da ação rescisória, porque saber o que é interpretação controvertida, até que ponto se mede essa controvérsia na aplicação da norma no momento da sentença rescindenda, isso é muito subjetivo. Então, a intenção dessa súmula foi, de fato, criar um filtro subjetivo para a ação rescisória, a fim de que os tribunais superiores pudessem, quando quisessem, não admitir algumas ações rescisórias, ou a maioria das ações rescisórias. Então, a intenção foi essa, não foi nenhuma intenção científica, não foi nenhuma intenção boa. Agora, essa súmula foi pensada para o sistema de jurisprudência. Porque no sistema de jurisprudência eu posso ter esse ambiente controverso de aplicação da norma. No sistema de precedentes, não. No sistema de precedentes, que é o sistema em que nós vivemos hoje, Marco, a partir do CPC de 2015, eu tenho essa posição, a partir do CPC de 2015, nós deflagramos no ordenamento processual um sistema de precedentes. No sistema de precedentes não há controvérsia na aplicação da norma. O que há é precedente vigente ou precedente superado. Não pode haver dois precedentes no mesmo tribunal ou nos tribunais sobre a norma. Isso é irracional para o sistema de precedentes. No sistema de precedentes, eu tenho que ter sempre um sistema que demonstra coesão num precedente que está em vigor, aplicando a norma, ou dizendo como a norma deve ser aplicada, ou trazendo a norma para ser aplicada. Então, essa súmula não se encaixa bem no sistema de precedente. E não só por isso, e não só porque ela não se encaixa bem, porque ela foi pensada para o sistema de jurisprudência, onde essa controvérsia é muito mais tolerada do que no sistema de precedente. Mas também porque, Marco, no sistema de precedente, a evolução do entendimento por meio da superação do precedente é bem vista. A gente não só tolera que no sistema de precedente o precedente seja superado para que um novo seja adotado com uma razão melhor, com uma interpretação melhor, como isso é bem visto. Então, querer dizer que porque no momento da sentença rescindenda o panorama jurisprudencial era esse, e pouco importa a evolução da jurisprudência, ou pouco importa a evolução do precedente, porque eu não vou poder nunca ajuizar ação rescisória se hoje isso foi pacificado, se hoje o precedente é outro, porque no momento da sentença rescindenda
o panorama jurisprudencial era aquele. Isso é muito ruim, isso nós fecharmos os olhos para a evolução do precedente, fecharmos os olhos para a evolução da compreensão jurídica que os tribunais sempre fazem. Pontes de Miranda, nosso grande Pontes de Miranda, era um crítico feroz da súmula 343, porque ele dizia que não se pode julgar a ação rescisória com os olhos voltados para o passado. Não se pode julgar a ação rescisória com base num panorama que não existe mais. Ora, no momento da sentença rescindenda, se havia aquela discussão, aquela controvérsia, isso é um problema do passado. Hoje, qual é o panorama jurisprudencial? Hoje, qual é o panorama nos tribunais? Evoluiu o tribunal em questão, evoluíram os tribunais para adotar um outro entendimento? Então, é a partir de hoje que você vai ver o cabimento da ação rescisória. É a partir de hoje que você vai discernir se a norma jurídica foi violada ou não, não a partir do passado. Aí alguns vão dizer, mas, nesse caso, Kramer, privilegiar o parâmetro do passado é garantir segurança jurídica, porque a jurisprudência ou o precedente sempre são ou é modificado. Não, não é bem assim. O problema aí, então, não é porque a segurança jurídica vai ser falha porque o precedente é modificado. O problema aí é porque o precedente ele é mais superado do que o usual, porque a jurisprudência ela muda mais do que o usual. Então, o problema aí é de estabilidade da jurisprudência, de estabilidade do precedente, que vai propiciar, às vezes, que a parte perdedora num processo possa, um ano e meio depois, ter argumento a partir da nova jurisprudência ou do novo precedente, como eu gosto de dizer, para ajuizar a ação rescisória. Então, a súmula 343, nós temos vários críticos a ela, e esses críticos não são de hoje. Nós temos, talvez, a maior crítica dela, a primeira pessoa a combater essa súmula de frente, escrevendo livros, trazendo argumentos da academia para criticar essa súmula, foi a professora Tereza Rudalvin. E foi ela, foi minha orientadora no mestrado, minha orientadora no doutorado, que me incentivou a escrever a dissertação de mestrado sobre ação rescisória com base na violação da norma jurídica, sobretudo para discutir a questão da súmula 343. Então, antes que alguns digam, não, mas aqui vai ficar inseguro, porque a evolução da jurisprudência ela acontece sempre, então a parte sempre vai ter um motivo para, depois do trânsito julgado, impugnar a sentença rescindenda com base no novo precedente, com base num novo entendimento dos tribunais. Insisto em relação a esse argumento. O problema aí não é a crítica que eu faço à súmula 343. O problema aí é a instabilidade da nossa jurisprudência, dos nossos precedentes. Porque me parece completamente equivocado eu hoje ajuizar uma ação rescisória com os olhos voltados para o passado e discutir o cabimento da ação rescisória e julgar essa ação rescisória com base no parâmetro passado, que é o momento da sentença rescindenda. Então, se hoje eu alego violação da norma, eu não posso ser obrigado a voltar ao passado e saber se lá no momento da sentença rescindenda essa norma era tida como violada pela jurisprudência ou não. O importante é hoje, o momento para eu discutir o cabimento da ação rescisória nesse caso e para julgar a ação rescisória é o momento presente. E isso aparece muito na doutrina da professora Tereza Rudalvin. Agora, é interessante, né, Marco? Porque os tribunais, eles criam esses filtros e eles fazem uso desses filtros quando eles bem querem. O STF afasta a súmula 343 quando a norma em disputa é uma norma constitucional. Então, porque ele alega o seguinte, não, peraí, aqui vigora mais alto ou fala mais alto o princípio da supremacia da Constituição. Então, se o STF hoje entende que a norma constitucional é essa e não aquela do momento da sentença rescindenda, é esse entendimento de hoje que deve ser prestigiado para eu julgar o cabimento da ação rescisória. Bom, se isso existe para a norma constitucional, isso tem que existir para qualquer norma legal. Isso. Não faz sentido eu distinguir essas hipóteses, que são hipóteses rigorosamente idênticas. Eu tenho que prestigiar sempre o entendimento atual, porque o entendimento atual é o entendimento que se incorpora ao ordenamento jurídico, que se incorpora à cultura jurídica. Então, a súmula 343 do STF é uma súmula horrível
e é mais uma tentativa dos tribunais de terem um filtro extremamente subjetivo para julgar o que eles querem. Perfeito, meu amigo. Então, chegando aqui no finalzinho, né, do nosso tempo, queria me juntar ao coro, viu, Kramer? Você falou que o professor Fred ele cobra isso. Eu vou me juntar ao coro de tantos que estão lhe cobrando que você atualize aí o livro Ação Rescisória por Violação da Norma Jurídica, porque efetivamente ele será de muita importância para todos nós no contexto atual. Eu acho que a gente merece ter esse livro novamente à disposição. Temos aí 10 segundos para suas despedidas. Queria agradecer em nome da Escola da AGU por sua participação, meu amigo. Obrigado, Marco. Foi ótimo, foi um prazer enorme e espero que todos tenham gostado. Muito obrigado.